Bolsonaro na Papuda, mais especificamente na Papudinha, meus queridos. O cabra acabou indo para Papudinha. Uma decisão histórica do ministro Alexandre de Moraes, que valeu até vídeo do meu querido... Eu não sei porque ele tirou do ar esse vídeo, mas valeu o vídeo até do meu querido amigo Alexandre Frota. Eu vou até colocar na tela aqui o vídeo dele, só para vocês acompanharem. Vai ficar meio maluca a minha tela neste momento. E aí eu vou colocar aqui para vocês o vídeo do Frotinha. Vamos lá, para vocês ouvirem juntos aqui comigo. Vamos lá. A Papudinha lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Esse é o Frota tirando sarro aí do Jair Messias Bolsonaro, meus caros e minhas caras. A gente tá aí com o Bolsonaro. O Bolsonaro que foi retratado nessa decisão histórica do ministro Alexandre é o seguinte: não é colônia de férias, tá, gente? Não é para você pedir TV Smart. E na verdade, gente, vamos ser bem sinceros, o Bolsonaro ainda foi parar num lugar, assim, muito bem colocado, entendeu? Ele não tá, de forma nenhuma, maior do que muito Airbnb que vocês passaram, maior que da casa de muitos brasileiros, inclusive. Isso é importante que as pessoas saibam. A grande vitória é o seguinte: não é uma colônia de férias, como diz o Alexandre de Moraes na decisão dele. A grande vitória que nós temos é a seguinte, gente: o Bolsonaro não conseguiu aquilo que ele estava batalhando, e os seguidores dele choram o tempo inteiro, inventando inclusive a história de que ele estaria sendo torturado. Eles queriam, na verdade, a historinha da prisão domiciliar, né? Então, isso não aconteceu. E não vai acontecer. Fala, Deolane Lula. Obrigado, querida, pela sua presença. Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus caros, minhas caras. Mas a prisão domiciliar não vai rolar. Esqueçam. Não vai rolar. Que bom que não vai rolar. O Brasil agradece, porque duas coisas: esse cara não merece prisão domiciliar, e dois, se ele for para uma prisão domiciliar, isso já está comprovado. Eu recebi ligação de gente importante quando ele estava solto, e é o seguinte: esse cara, se for para casa, ele vai tentar fugir. Ele vai tentar fugir para ontem. Não tenham dúvidas a respeito disso. Se Bolsonaro for para casa, ele vai fugir. Ele vai tentar fugir. Então, mesmo com tantas regalias que não existem no sistema prisional... Ontem eu estava tendo um diálogo muito bacana com meu amigo Vinícius Segala lá no DC. Ele estava apresentando a live, eu estava na moderação, e o Vinícius acha uma derrota. Tantos benefícios para o Bolsonaro, enquanto presos são realmente torturados em presídios e não gozam dos direitos humanos. O Vinícius está certo no mérito. Mas assim, gente, considerando o país conservador em que nós crescemos, esse cara está sendo punido, pelo menos. Esse cara está recebendo a devida punição, pelo menos. Não dá para a gente se queixar nesse aspecto. De fato, ele está recebendo o que ele merece. E que bom, gente. Que bom que esse cara finalmente está recebendo o que ele merece. Que bom que tá todo mundo festejando. A Papuda ali espera. O Bolsonaro gravando aquele videozinho. Agora a gente tá aplicando nele. Ele é um criminoso, é um presidiário. Está preso por tentativa de golpe de Estado. Esse cara queria lesionar o país como um todo. E nós evitamos que isso acontecesse. O ministro Alexandre, eu não canso de repetir, gente. Agora tá borbulhando esse caso do Master, estão indo com tudo para cima do Toffoli, que na verdade eles querem cercar o Supremo Tribunal Federal. Gente, eu não sou um defensor amalucado do Supremo. Eu já fiz matéria contra o Gilmar Mendes. O Supremo,
Vou pegar as aspas do Cacai. É uma organização misógina e elitista. No entanto, por uma circunstância política específica, o Supremo Tribunal Federal segurou esse país. Segurou esse país. Garantiu que esse país não caísse em trevas absolutas. Então a gente tem que brigar, gente. A gente tem que ir atrás disso tudo. Deise Cação mandou pra gente, bom dia. Tem que ficar na papudinha pelo menos até a eleição. Eu também acho. Eu acho que tem que ficar mais tempo. Mas se ficar 2026, eu já vou ficar pelo menos mais feliz. E assim, tem que parar de encher o saco. Se encher demais o saco, eu acho que tinha que transferir pra papudo. Mas é que como presidente, ele não pode ficar na mesma circunstância de outros presos, né? Então, tem toda essa questão que está sendo aí colocada. Mas, gente, é isso. A gente tem que lutar e a gente tem que manter pressão para ser que esse cara permaneça preso. Essas pessoas querem fugir. O Ramagem fugiu. O Ramagem viu que ia ser condenado e foi para Miami. Então tem que cortar todas as regalias desses caras. Tem que fazer pressão no governo americano para que eles sejam deportados de volta para cá. Que bom que pegaram Silvinei Vasquez no Paraguai. Mas assim, Polícia Federal não pode mais dormir no ponto. Tem que agir rapidamente. Tem que corresponder à boa reputação que ela tem. Isso é importantíssimo. Num momento em que eu vou voltar algumas casinhas atrás, eu acho ainda que Tarcísio de Freitas será o candidato da extrema-direita, mas a última pesquisa Quest, de fato, foi muito boa para o Flávio Bolsonaro. Então, no momento em que tem uma confusão na extrema-direita, eles estão brigando entre eles, Michele não aceita os filhos de Bolsonaro, mas tem uma chance aí deles se reorganizarem em torno do Flávio. Até o Reinaldo Azevedo está admitindo isso. Eu assisti depois o programa dele, vi no UOL e vi na Band News. De fato, eles podem se reorganizar. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. O fato é, uma coisa relevante, independente de Tarcísio ou não, vai ser uma eleição de Lula contra alguém com sobrenome Bolsonaro. Bolsonaro estará na urna de alguma forma. E o que eles querem fazer é tirar o Bolsonaro da cadeia. E a gente não pode permitir isso. Nós não podemos permitir isso. O Bolsonaro preso é um avanço civilizatório. É um avanço para o Brasil. É finalmente virar a página da ditadura militar. Então a gente tem que ir para cima disso, gente. Marcos Rodas mandou, o problema é as polícias, as polícias que monitoraram as tornozeleiras são estaduais. Sim, tem muita brecha nisso. Por isso não pode soltar esse cara. Não pode soltar esse cara. Não pode deixar esse cara aí tranquilo. Ele não pode ter paz. Não é colônia de férias, Bolsonaro. Tem que ficar trancado, tá preso. Está preso. Tem que permanecer preso pelo bem desse país. O país sofre demais quando esse cara fica solto. Então, gente, vamos para cima. Vamos tratar de todos os principais assuntos e vamos ficar de olho nos movimentos dessa extrema-direita. Vamos ficar de olho nos movimentos dessa extrema-direita. Não vamos deixar as coisas andarem de uma maneira tranquila. Eu estava escrevendo agora há pouco antes de entrar, está viralizando também esse caso aí de supostos protestos aí de crianças no Roblox. Roblox soltou no dia 13, e eu recebi essa nota, políticas para coibir chats de menores de 13 anos. Oi, Lainara, bom dia, querida, seja muito bem-vinda. E o Roblox, ele tem, desde 2024, pelo menos, obrigado, minha cara, Roblox tem desde pelo menos 2024 reportagens documentadas de pedófilos atuando naquela plataforma de games e pessoas que teriam cometido abusos trabalhistas contra crianças. E aí me chama muita atenção.
Reinaldo pediu demissão do UOL? Essa notícia confere, gente? Deixa eu ver aqui. Reinaldo pediu demissão do UOL, gente? Reinaldo Azevedo, UOL. Onde tá isso? Reinaldo pediu demissão, gente? Contem isso. Agora eu tô curioso, peraí. Babababam. Já tinha passado da hora, peraí. Vixe. Peraí. É isso mesmo, turma? É isso mesmo, galerinha? Reinaldo Azevedo. Obrigado, querido! Sim, eu vi ao vivo. Quando foi isso? Foi lá na Band, é isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui só. Ele postou no X, gente? Ele deixou claro que vai... Ele fica até o final de janeiro no Olha Aqui, no UOL. Ah, ele falou no Olha Aqui. Interessante isso, hein, gente? Interessante. Se alguém achar o minuto que ele falou isso, me manda, por favor. Não precisa. Eu sei que não dá para escrever o link, não dá para colocar o link do título do vídeo no chat, mas me manda o título, que aí a gente verifica aqui rapidamente. Mas interessante isso. Sim, ele vai sair do UOL. Que fofoca, hein? Como vocês são fofoqueiros, hein, gente? Obrigado aí a galera que assiste o programa dele. Que eu leio mais a coluna dele aqui do UOL. Mas vamos conversar aqui sobre essa questão. Fica só até o final do mês. Tá certo. Foi ontem no final do programa? Tá. Beleza. Depois eu vou dar uma checada. Mas é isso, gente. E vai ter movimentações também na mídia. O UOL contratou um bolsonarista chamado José Fux, que estava constrangendo o Ricardo Couto e a Daniela Lima. Então é isso. Só me esclarece aí no chat se é o final do Olha Aqui, né? Não é o da Band. Que aí eu vou checar amanhã. Eu vou chegar daqui a pouco. No programa Olha Aqui do UOL, tá bom. Então é isso, gente. A gente... Como eu falei para vocês, a gente tem que ficar atento. Tá? A gente tem que ficar muito atento nas coisas que vão rolar, tá certo, gente? Porque é isso, gente. Vai ser uma confusão esse ano. Então a gente vai seguindo para cá. Gostei desse chat aqui, Aline. Os haters te chamam de Léo Dias do jornalismo. Eu amo e recebo como elogio. Você é muito melhor. Obrigado, Aline. É isso mesmo, é isso mesmo. Ah, gente, esse negócio de Léo Dias do jornalismo de política é o seguinte. Claro, é evidente que a gente é muito fofoqueiro, mas eu faço coisa aqui, eu faço um trabalho sério, tá, gente? Ele é checado. Sempre que eu me equivoco, eu me corrijo. A gente estabelece esse diálogo ainda mais por cima que a gente... vai pra cima disso. Eu vou tentar conversar com o tio Rei, gente. Eu converso com eles nos bastidores, às vezes. E é interessante. Eu quero trazer ele para uma entrevista, né? Vou deixar até registrado isso aqui em live. E vamos ver se o tio Rei, se a gente consegue puxar ele para uma conversa. Mas é isso, gente. Bolsonaro tá na papudinha. E a gente tem que brigar mesmo para tratar sobre todos os assuntos, gente, porque 26 não vai ser fácil, tá? Mesmo com todas essas confusões da extrema-direita, não cantem vitória antes da hora. Não achem que a coisa tá solucionada apenas porque o Jair Bolsonaro tá fora da urna. Vai ter Bolsonaro na urna, eles vão potencializar esse voto, seja o Flávio Bolsonaro, seja o Flávio Bolsonaro de vice, eles vão trabalhar para haver uma coesão e eles vão bombardear o Lula de ataques. Esse caso do Banco Master, que é um crime, o Banco Master tem que ser liquidado. Ninguém aqui está passando pano para o Banco Master, nem sequer, eu estava vendo a crítica correta, nem sequer para o Dias Toffoli.
O Banco Master precisa ser liquidado. É uma fraude absurda. Ninguém aqui está defendendo o contrário. Desde o começo, aliás, nunca fugi desse assunto. Sempre tratei desse assunto aqui. O Banco Master é importantíssimo. Mas eu quero saber dos outros bancos. Eu quero saber se não há fraude nos outros bancos. Nesse mar de fintechs, nesse mar de mercado desregularizado e muito potencializado pelo Paulo Guedes e pelo Roberto Campos Neto, a gente tem que ficar atento em cima disso. E isso vai ser usado contra o Lula. Vão atacar os filhos do Lula na questão da CPMI e do INSS. Vai ser uma disputa sangrenta, gente. O portal Metrópolis vai ficar atacando o Lula dia sim, dia também. E a gente tem uma felicidade aqui, que é, eventualmente, nas lives de manhã, a gente passa o Metrópolis em audiência. Então, é muito importante que vocês mandem superchats, que vocês contribuam com o nosso canal, que vocês estejam presentes conosco, que vocês marquem presença aqui, que a gente bata as nossas metas financeiras, que vocês tragam para mim as pautas. Isso é muito importante. É muito importante que a gente faça esse combate. É muito importante que a gente faça isso. Enviem membros, mandem superchats, façam perguntas. Participem dessa conversa. Os canais progressistas, e especificamente a Folha TV, é o seu canal para você conversar e abordar esses assuntos. Acabamos de fechar os membros graças a Célia Silva. Ainda estamos precisando, meus queridos e queridas, de R$190 no Superchats ou Pix, tá? Faltam R$190 de Superchats ou de Pix. E vai ser uma batalha sanguinária, com muitas questões que vão ser colocadas. Eu discordo da galera que diz que a eleição vai ser menos polarizada. A questão é que é o seguinte, o candidato deles, para nossa sorte, o candidato deles é fraco. Para nossa sorte, o candidato deles é fraco. O candidato deles tem muitas debilidades. E por isso a gente tem que ir para cima com tudo. É o que eu falo para vocês, a gente tem que parar de falar de resistência. A gente tem que falar de ataque, a gente tem que garantir que esse governo permaneça em pé. Que esse governo dê frutos. A gente tem que garantir que o Lula faça um sucessor. Faça um sucessor, que seja Haddad, que seja Boulos, que seja Flávio Dino. O que importa é o projeto. Nós temos um projeto político para esse país. Nós temos Bolsa Família, nós temos mais médicos, nós temos o ProUni, nós temos as universidades federais. E nós podemos mais. Nós temos a Lei Aldir Blanc, nós defendemos a Lei Rouanet, nós defendemos a cultura. Nós temos visão de futuro. O Boulos escreve muito isso nos livros dele. A gente tem que falar de futuro e a gente tem que tornar o futuro concreto. O futuro tem que ser concreto. Não adianta ficar na retranca ou ser o Ibis Futebol Clube. Nós temos o Minha Casa Minha Vida. Nós temos o Ciências Sem Fronteiras. O Marcos Rodas falou, já perceberam que muitos bancos criaram suas fintechs? É óbvio que é para fugir da regulamentação do BC. Exato. E importante dizer, tá? O fato da gente defender o Banco Central não me inibe de criticar o Banco Central independente e essa taxa de juros a 15% do Galípolo. O Galípolo, para mim, não está sendo um bom presidente do Banco Central. Pode ser que ele... Eu estava vendo o Pedro Faria defendendo aqui pra gente. Aliás, entrevista ótima, que foi na nossa live da Folha Democrata. Pedro Faria, economista do BNDES. Ele estava dizendo que há uma diferença da gestão Galípolo para o Campos Neto na questão do câmbio. Eu até concordo, eu estava vendo outras pessoas também dizendo a mesma coisa. Mas juros a 15% é alto demais, gente. É alto demais, estrangula o crescimento do país. Então a gente tem que ter um debate sério sobre programas sociais, sobre economia. O Lula precisa entrar mais de cabeça, não só assinar o marco legal dos games, mas ter uma política estratégica de inovação que vise reter os talentos no Brasil e não exportar cérebros para fora. Sair do país, do agronegócio que a gente tem
para entrar efetivamente numa política industrial e numa política mais robusta de serviços. Gente, a gente está no século XXI. A gente não pode ficar vivendo de exportação de soja. Ainda mais no declínio do Império Americano. A gente tem que ter um projeto nacional de desenvolvimento. Eu nunca menti que essa é a minha visão das coisas aqui. E que eu vou defender isso. Por isso nós defendemos a eleição do Lula. Com todas as contradições que existem nos governos lulistas. E que a gente vai entrar em diálogo. Mas eu não apoio o fascismo, eu não apoio a extrema-direita, eu não apoio linha auxiliar de extrema-direita. Eu quero que Bolsonaro fique preso. No caso de golpistas, a gente tem que ser punitivista. Porque anistiaram os caras lá atrás e eles voltaram a tentar golpe. É ridículo o que aconteceu, gente. É ridículo a gente ter passado por um 8 de janeiro. Não dá mais. E concordo com o professor José Fernandes, em entrevista aqui conosco. Nós temos que brigar no terreno da comunicação. No terreno da comunicação. Nós temos que brigar para isso mudar. A gente não pode aceitar isso normalmente. A gente tem que ir atrás do que realmente é necessário para melhorar esse país. E esse país é melhor quando há a presença do Estado. Eu não estou defendendo um Estado ineficiente. Mas o problema do Brasil é ausência de Estado, ausência de projeto. E um dos poucos projetos que vingou aqui foi o lulismo. Desculpa para a direita. Ah, e o Lula de novo. Então, vocês não têm projeto. A própria esquerda que faz oposição ao Lula também não tem projeto. E projeto tem que estar antenado, tem que estar alinhado com a população, com as demandas reais da população. Então é importante isso, gente. A Aline Xavier falou aqui, né? Bancos digitais, não vou citar nome para não te comprometer, cobrando juros de três vezes maior do que a agiota no cartão de crédito, comprometendo o nome no Serasa e o crédito do trabalhador. Tem que olhar, sim. Não pode parar no Master. Eu quero saber se tem fraude em outros bancos. Eu quero saber se foi outros bancos que tentaram vazar coisa para Malu Gaspar. Eu quero saber. Eu queria que se abrissem as fontes. Jornalista tem direito a anonimato? Anonimato? A Malu não é obrigada a nada. Mas eu quero entender o jogo. Eu quero entender o jogo. O José tem uma visão de águia mesmo. O José é maravilhoso. E assim, a esquerda também tem que ter uma comunicação mais potente, né, gente? Estamos com 152 mil inscritos aqui no canal. O José tem mais de 1 milhão. A gente está em franco crescimento. E cadê a Secom investindo nos progressistas? Cadê o governo alinhado? Veja, gente, eu não tô só... Não é que eu tô pedindo dinheiro pro governo financiar. Não, eu peço dinheiro para vocês que nos acompanham para a gente poder financiar o nosso trabalho. E a gente precisa de 190 agora, nesse momento, de superchats ou Pix. Mas eu falo do ponto de vista estratégico. Por que colocar 460 milhões na Globo, gente? Na Globo, que tá lá fazendo press release. Eu sei que tem um raciocínio por trás, que é o seguinte: se não der dinheiro pra Globo, eles nos golpeiam. Isso existe, tá? Isso não é teoria da conspiração. Isso é um fato líquido e certo. Se a Globo não for financiada pelo governo federal, eles vão retalhar como eles retalharam o Bolsonaro. O Bolsonaro pegou parte das verbas da Globo e migrou para o SBT e para a Record. Potencializou os concorrentes da Globo. Tem um raciocínio coerente do Lula. Mas tem uma parte que é irracional, que é o seguinte: os veículos progressistas hoje em dia eles estão em outro estágio. Nós falamos cada vez com mais gente. Eu vejo as matérias que eu faço, as matérias que a gente repercute em vídeo, os comentários que a gente faz, a gente vê isso aí repercutir muito. Atingir muita gente.
mudar as consciências das pessoas. A gente não fala mais para bolha. O UOL não fala mais sozinho. A Globo não fala mais sozinho. A Folha de São Paulo não fala mais sozinha. Foi-se o tempo que a mídia corporativa apitava. O que acontece hoje em dia é um consórcio da mídia corporativa com a extrema-direita. E isso acontece. E isso acontece. E a gente tem que ir para cima disso. Tem banco hoje que o CEO é ex-presidente do BC. Porta giratória é o nome, sim. Roberto Campos Neto no Nubank. Eu dou o nome aqui. Que é meu banco, aliás. Infelizmente eu tenho conta no Nubank. Tá rico. Porta giratória. Paulo Guedes, por onde anda? Paulo Guedes está podre de rico. Se deu super bem. Para mim, devia ser investigado pela questão do golpe. Porque eu não acho que esse cara não sabe nada, não. Não tenho provas, mas, como diria Lava Jato, né, tem convicções. Mas tem que investigar. Eu duvido que ele não saiba de nada. É muito difícil esses caras não saberem de nada, gente. E é por isso que nós temos que estar aqui, gente. Nós temos que estar, inclusive, unindo forças. Reinaldo Azevedo é um cara que faz um papel importantíssimo nessa luta democrática. Que ele não se declara de esquerda, inclusive. Conversei com ele. Ele ainda acredita que é um liberal. Talvez um dos últimos liberais decentes. E a gente tem que brigar para manter avanços, para pensar no futuro dos jovens. Eu nunca esqueço da entrevista que o Haddad deu para Mônica Bergon falando do inverno da extrema-direita. Eu nunca esqueço, acho que nessa entrevista o Haddad menciona, e ele fala num artigo da revista Piauí, a inclusão de pessoas pretas, a inclusão de jovens diversos no ensino superior é um dos grandes legados que a gente ainda vai colher frutos da era Lula. E a gente precisa dar um futuro para esses jovens. A gente precisa dar um futuro para as novas gerações. A gente precisa entender do sistema do país. O nosso país é difícil de governar, gente. É difícil. O lulismo saiu quase que como um milagre, porque o Temer e o Bolsonaro são a norma. O Bolsonaro é um imbecil completo, mas o que nós temos de norma é o Fernando Henrique. Então é importante, gente. Bom dia, Pedro. Estou escondido aqui, mas você não achava estranho Paulo Guedes, ministro com teclado Bloomberg? Claro que sim. Esse cara tava botando dinheiro fora do país. Esse cara tava botando dinheiro fora do país. É terrível o que ele fez. É terrível o que ele fez. E por isso a gente tem que ficar atento, gente. A gente não pode ser ingênuo. Infelizmente, turma, nós não podemos mais ser ingênuos. Nós não podemos mais ser bobinhos. A briga é dura, gente. A briga o negócio é doido. É maluco que a gente está encarando. É maluco que a gente está encarando. Mas a gente vai ganhar. E a gente vai ganhar porque o brasileiro entende o que é realmente interessante para ele. Nós não somos bobos. Nós não somos trouxas. O pessoal pode achar que a gente é, mas a gente não é. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro no nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!